Nós terminamos ontem uma aproximação àqueles textos de 57 e 58, os Grundrisse. Chamamos a atenção de vocês para o fato de eles constituírem um ponto de chegada, uma síntese de um desenvolvimento, de uma pesquisa, de uma investigação de quase 15 anos, síntese essa que passa a se constituir numa espécie de ponto de partida, porque é dali para frente que Marx vai inaugurar, na sua trajetória intelectual, a sua década mais produtiva. Eu assinalei aqui que o período que vai de 57 a 67 é o período onde Marx realiza as suas principais descobertas, as suas mais geniais construções teóricas, e que vão redundar no Capital 1, que, como vocês sabem, lá desde o princípio da nossa história, é o único texto do Capital que Marx concluiu. Também fizemos uma breve consideração acerca do caráter inacabado ou do caráter inacabável da obra marxiana, mas o essencial para a gente era assinalar que é ali, em 1857 e 58, que Marx, já com um domínio do seu objeto, né, ele já tinha uma larga elaboração acerca da ordem burguesa, daquela sociedade onde vige com dominância o modo de produção capitalista. É ali, depois de cerca de 15 anos de pesquisa, de investigação, que Marx faz uma reflexão a partir da qual ele pode retomar a análise que ele pretendia desde a sua primeira crítica a Hegel. Então, aqueles manuscritos de 57 e 58 são um repositório de observações, de notações e de descobertas fundamentais para a realização da crítica da economia política. Nós dissemos que, nos anos 40, Marx desliza de uma análise da sociedade do seu tempo que tinha um fundamento basicamente filosófico. Há um giro, ele vai a partir do seu processo de contato com os economistas políticos, a partir da sua inserção no movimento socialista, ele vai operar essa crítica de uma outra perspectiva, a perspectiva da crítica da economia política. Ou seja, o fundamento da crítica social de Marx é a crítica da economia política. E nós já sabemos que, do ponto de vista teórico, essa crítica é o conteúdo da obra de Marx. Chamei a atenção aqui para o fato de que, na ótica marxiana, a expressão teoria crítica é uma redundância. A teoria ou é crítica ou não é teoria. O que me interessa extrair hoje daquele monumento intelectual e teórico que são os manuscritos de 1857 e 58? Me interessa extrair a determinação marxiana do método. É ali que Marx chega ao domínio da perspectiva teórico-metodológica que lhe permite a análise da sociedade burguesa. Isso está condensado na introdução que Marx escreve em 1857 e que eu sugeria a vocês que lessem. É aí que aparece a configuração do método de Marx. Pouco importa a designação desse método. Para um pensador como Lucien Goldman, um romeno que viveu muitos anos na França, que fez praticamente toda a sua vida intelectual na França, o método de Marx é um método estruturalista genético. Atenção para o grifo no genético, não é o método estruturalista. Hein? Para Georg Lukács, esse método é o método histórico sistemático. Para outros, esse método é o método das aproximações sucessivas ao objeto. Marx, quando teve que designá-lo, caracterizou-o como método pelo qual há a elevação, através das operações racionais, do abstrato ao concreto.
A designação, o nome desse método, é o que menos nos importa. Eu vou tentar hoje, sistematizando várias observações que fizemos anteriormente, sinalizar quais são os procedimentos mais significativos desse método. Eu vou começar sinalizando para vocês como é que Marx trabalhava. Depois eu vou dar um exemplo meio brincalhão e, na sequência, eu quero fechar um pouco indicando as categorias que são fundamentais para esse método. Eu vou começar sinalizando como é que Marx estudava, como é que Marx trabalhava, como é que Marx, a partir dessa formulação de 1857 e 58, tratou o seu objeto. O ponto de partida de Marx é sempre um fato ou um conjunto de fatos. O ponto de partida é a expressão factual, é a expressão empírica, é a expressão fenomênica da realidade. Ponto de partida de Marx, insisto, é sempre um fato ou um conjunto de fatos. Insisto na ideia de ponto de partida, porque para Marx, o conhecimento, e agora estamos nos referindo estritamente a conhecimento teórico, o ponto de partida do conhecimento, sem o que o conhecimento é impensável, é alguma expressão fática, alguma expressão empírica. Marx não é um pensador para o qual os fatos não contem. Como nós veremos em seguida, Marx está nas antípodas do empirismo. Marx recusa o empirismo. Mas a recusa do empirismo não significa, de forma alguma, que Marx desconsidere a realidade empírica, a expressão empírica do real. E por que isso? Que para Marx, a factualidade, que é a aparência, que é a expressão fenomênica da realidade ou do real, conta, é importante. Para Marx, a aparência não é uma espécie de casca, a casca da maçã. Eu descasco e tenho a maçã. Para Marx, o conhecimento parte da aparência e a aparência é importante. Mas a aparência é o ponto de partida. Marx sempre insistiu em que se a aparência dos fenômenos revelasse a sua estrutura íntima, se a aparência dos fenômenos revelasse a sua essência, toda ciência, toda reflexão teórica seria desnecessária. Se a aparência revelasse a essência, bastava olhar, não é? Bastava deitar o olhar sobre a realidade e as coisas referentes ao conhecimento estariam resolvidas. A aparência para Marx, ou seja, a expressão fática, ela mostra, ela sinaliza, ela revela, mas ela também esconde, ela também mistifica, ela também oculta. Por isso, conhecer é para Marx negar a aparência, negar a factualidade, negar a empiria. Atenção para essa noção de negar, hein? Negar não é cancelar, não é ignorar. O conhecimento parte da aparência, mas ultrapassa a aparência, vai além da aparência. E esse ir além da aparência consiste nessa negação da factualidade. Eu queria insistir nisso por duas razões. Porque a descrição, a sistematização, a organização dos fatos, das evidências, da empiria
e absolutamente importante para o conhecimento, mas não constitui o conhecimento teórico na ótica de Marx. Eu quero insistir nisso por essa dupla e simultânea razão. Porque é indispensável para o conhecimento teórico, é indispensável para a elaboração teórica, é indispensável para a reconstrução teórica, um conhecimento minucioso, rigoroso, circunstanciado dos elementos empíricos a partir dos quais se constrói o conhecimento. Entretanto, essa é uma operação que não constitui a particularidade ou a especificidade da elaboração teórica. Eu estou insistindo nisso porque, num tempo de empirismo brutal como esse que nós vivemos hoje nas ciências sociais, se apresenta frequentemente como elaboração teórica, como produto teórico, cuidadosas e sistemáticas descrições de realidade. Elas são importantes, mas são importantes como ponto de partida para a elaboração teórica. A elaboração teórica é uma negação da expressão empírica do real. Mas eu dizia, Marx parte dos fatos. Marx parte da aparência. Mas o que é a aparência para Marx? É um sinal, é um marco, é um indicador de processo ou, eu diria mais exatamente, e processos. Factualidade para Marx. A empiria é a expressão coagulada, a expressão fática de processos. Neste sentido se retoma a herança hegeliana. Ser é processo, ser é movimento. Por isso, para Marx, toda expressão fática, toda coisa, aquilo que na linguagem de Horkheimiana devia ser tratado como coisa, né? Durkheim nunca entendeu que o fato social fosse uma coisa, mas insistia em que o seu tratamento pelo teórico fosse o tratamento dado à coisa. Nós estamos longe disso em Marx. A Marx, os fatos são expressões empíricas, coaguladas, de processos. O primeiro passo do conhecimento teórico é tomar a factualidade como indicadora de processo. E cabe à razão identificar esses processos. Mais exatamente, cabe a uma faculdade racional, a faculdade da abstração. Cabe à razão, num movimento de abstração, ir além da factualidade para a identificação dos processos que a explicam e a implicam. A identificação dos processos de que ela é a aparência. No caso da pesquisa histórico-social, esse negar a empiria passa obrigatoriamente pelo recurso da abstração. Sem processos abstrativos, sem a capacidade de abstrair-se do fato dado, é impossível a construção teórica. Eu queria que vocês tomassem cuidado com as palavras. É pelo processo da abstração, ou seja, a faculdade racional de descolar-se do imediato, do experiencial, do dado, é pelo movimento que nos leva para além do dado que é possível identificar, detectar, localizar os processos que são sinalizados por aquela forma fática
aquela forma factual, empírico-fenomênica, que põe a possibilidade do conhecimento. Eu estou dizendo prestar atenção, porque é nesse movimento, notem, propiciado pela faculdade, pela propriedade, pelo atributo histórico-humano, intelectivo da abstração, é só por esse movimento que se pode abandonar o domínio do abstrato. Então, por isso eu pedi cuidado com as palavras. É pelo movimento da abstração intelectiva que se torna possível abandonar o nível do abstrato. É através do movimento da abstração que se inicia aquilo que constitui o essencial do método marxiano, que é a elevação do abstrato ao concreto. É precisamente o processo da abstração que permite à razão que investiga, a razão que pesquisa, superar o caráter abstrato da expressão fática, da expressão factual. Quando se dá esse passo, abandona-se o domínio da faticidade. O pensamento identifica, localiza, encontra, detecta, explora processos. Mas esses processos não estão perdidos no espaço. Eles estão conectados a outros processos. Pelo caminho da abstração. Esses outros processos devem ser identificados, devem ser localizados, devem ser analisados pelo investigador. Mas esses outros processos, por sua vez, se expressam empiricamente, eles têm sinais fáticos. O pensamento partiu de um dado fático, abstraiu-se desse dado, identificou, localizou os processos que esse dado sinaliza, vinculou-os a outros processos, e agora retorna ao domínio da empiria. Identifica os fatos, os fenômenos, as formas empíricas que sinalizam esses outros processos. Identifica os fatos, os fenômenos, as formas empíricas que sinalizam esses outros processos. E então, o pensamento, na verdade, o pesquisador, retorna à forma factual, à forma empírica, de onde partiu. É claro que essa forma empírica continua a mesma. Ela não mudou em nada. A teoria nada produz. Na ótica marxiana, a teoria reproduz, idealmente, o movimento do objeto real. O objeto está lá, ó. O fato a partir do qual se iniciou, o fato ou os fatos, o fenômeno ou os fenômenos, a partir do qual se iniciou o processo cognitivo, nesse retorno eles estão lá, do mesmo jeito. O movimento teórico não os modificou. O movimento do pensamento não modifica nada. Toda vez que vocês tiverem dúvidas, lembrem-se de mim. Zé Paulo que disse, se a fé removesse montanha, não precisava de trator. Se aplica aqui para a teoria. Entretanto, este fato é agora tomado pelo pensamento
em dimensões absolutamente não assumidas pelo pensamento, não apreendidas pelo pensamento, quando do ponto de partida. O fenômeno, a expressão empírica, está lá, do mesmo jeito. Só que, depois dessa longa viagem, o investigador pode ver no fato, na expressão empírica, ele pode ver aquilo que, inscrito no fato, não é evidente ao olhar que não se sustenta nesse circuito analítico. Eu vou dar 2 exemplos, um deles muito infeliz. Eu já sei que é muito infeliz. É um exemplo extremamente precário. Só para a gente tentar ver como é que essa coisa aí funciona. Depois eu vou procurar um exemplo menos infeliz. E depois nós vamos ver como é que Marx operou isso. Está todo mundo aqui sentado. Vocês chamam essa coisa onde estão sentados? Nós chamamos essa coisa onde estamos sentados de cadeira. Mas vocês estão sentados numa cadeira. A palavra cadeira, inserida nessa cadeia frásica, né? Cadeira não está solta, as palavras não estão soltas no ar. Eu digo, nós estamos sentados em cadeiras. Essa palavra cadeira tem para vocês uma carga semântica clara. Cadeira é um objeto que não dá em árvore, não é um objeto natural, que serve para a gente sentar. É isso que vocês estão fazendo aí. Vocês vieram aqui essa semana inteira, sentaram nessas cadeiras, vocês conhecem essas cadeiras, vocês apalpam essas cadeiras, né? Elas têm expressão fática, empírica. Vocês utilizaram essas cadeiras a semana inteira. Provavelmente vão utilizá-las a vida inteira. E se referem a elas como cadeiras. Se a gente começar a pensar essa cadeira, a gente vai ver que ela não se resume a essas propriedades físico-materiais que aí estão, não é? Provavelmente fibras sintéticas, algum componente de aço. Essa cadeira não é só uma cadeira. Se eu digo, estamos sentados em cadeiras, essa cadeira foi feita para sentar. A palavra cadeira denota um objeto, que vocês sabem o que é, mas é muito pobre para dizer o que é esse objeto, não é? Quando eu começo a considerar, eu estou olhando essas cadeiras aí, a primeira coisa que me aparece na cabeça, o que é? Essa não é a cadeira da sala da sua casa. Na nossa casa, na sala, nós não temos cadeiras assim. Essa cadeira supõe um certo design, um certo estilo. Ou eu diria uma certa falta de estilo. Mas ela está adequada a esse espaço aqui. Que é um espaço muito peculiar, não é? É um espaço de natureza pedagógica. Mas não é o mesmo espaço de natureza pedagógica que está ali na sala de aula. Eu posso supor que as cadeiras aqui que estão na sala de aula não são fixas. Né? São cadeiras que podem ser arrastadas. Quero dizer para vocês que eu estudei numa escola que tinha cadeiras fixas. Elas eram chamadas de carteiras. Estavam atarrachadas no chão, igualzinho a essas. Então você sentava lá, você não podia modificar. Isso dá uma concepção da natureza desse espaço pedagógico, não é? Eu tenho um espaço pedagógico fixo, onde o aluno senta e não pode se mexer, mas eu posso ter um espaço pedagógico onde há cadeiras. Notem, a cadeira é a mesma, o objeto denotado em princípio é o mesmo, mas eu posso movimentar, eu posso colocá-las em semicírculo, em ferradura, em círculo. Isso denota uma função pedagógica desse espaço que é diferente de uma função pedagógica de um espaço onde as cadeiras estão presas no chão. Ou não é assim? Escuta, eu estou fazendo isso olhando essa cadeira aí. O que eu estou fazendo, hein? Eu estou negando essa cadeira, né? Eu estou me abstraindo. Isso que eu estou fazendo aqui é uma abstração. Eu estou saindo dessa cadeira. Eu estou me abstraindo do dado imediato. Eu estou pensando em outras cadeiras, estou pensando em outros espaços.
Mas e a factualidade imediata dessa cadeira? Como é que essa cadeira chegou aqui? Ela foi comprada na loja ali, o cara que é o administrador desse prédio aqui, sentiu falta, foi ali, pediu ao Zé da esquina 400 cadeiras e pôs aqui? Ou isso implicou um processo de licitação, de concorrência? Isso aqui é um órgão público que tem que prestar, deve prestar contas dos seus gastos, da gestão dos seus recursos. Essa cadeira não chegou aqui do mesmo jeito que chega a cadeira na minha casa. Essa cadeira supõe um circuito institucional e comercial. Mas se eu me atenho às características físicas dela, essa cadeira é feita por um artesão numa oficina de fundo de quintal? Parece que não, né? Essa que aí está. Essa cadeira trabalha com materiais sintéticos. Ela supõe, portanto, muito mais do que meia dúzia de ferramentas. Ela supõe uma certa tecnologia. Aí provavelmente existem vários processos de trabalho com organizações diferentes. Seguramente aí há componentes que são derivados da indústria petroquímica, que tem um circuito de trabalho, que tem um sistema de distribuição de tarefas que é completamente diferente da parte da metalurgia que ela incorpora. Provavelmente essa cadeira é produto de grande empresa e não de pequena indústria. Nós estamos viajando, né? Essa cadeira está me levando a circuitos de comercialização, está me levando a circuitos produtivos, onde há relações salariais, onde há relações hierárquicas, onde há relações de exploração e de poder. Imaginem vocês que eu faço um longo estudo sobre essas cadeiras, fazendo todas essas considerações. Mas eu volto a olhar essa cadeira, ela está aí do mesmo jeito de quando eu iniciei a minha pesquisa. Só que agora, quando eu olho essa cadeira, o que eu vejo nela? Eu vejo que essa não é uma cadeira. Essa cadeira aparece para mim, agora, aparece como determinada. Não é uma cadeira qualquer. Cada traço desses, da sua constituição, desde o processo produtivo do qual ela resulta, desde o processo de circulação, processo comercial, que a trouxe para cá, cada um desses elementos é um elemento que me determina essa cadeira. Essa não é uma cadeira qualquer. Essa não é uma cadeira tomada isoladamente. Quando eu volto a ela, eu já tenho essa cadeira num circuito produtivo, num circuito econômico, num circuito cultural. Notem, quando eu olho para essa cadeira agora, ela continua do mesmo jeito, na sua materialidade, na sua positividade imediata. Ela não se modificou com o movimento do meu pensamento. Entretanto, eu a vejo determinadamente. O que eu fiz aqui, ó, nesse caminho de volta, foi encontrar determinações. Investigação, pesquisa, na ótica de Marx, é a busca, é a procura das determinações. Vamos dar uma paradinha aqui? Qual que é a dificuldade com que o leitor se defronta quando está lendo o Capital? Pegou lá a obra, o Capital, e começou a ler. A primeira dificuldade que ele se defronta é a seguinte: a página 25 aparece uma, na ótica do leitor, uma definição de capital. Aí, né, o moço que aprendeu a fazer ficha, bota lá, abre aspas. Capital é uma relação social, fechou aspas. Aí ele decora aquilo. E ele está satisfeito da vida quando na página 72 aparece uma outra definição de capital.
Na página 74, outra. O cara fica desesperado. Marx não trabalha, se é possível falar uma lógica marxiana, não é a lógica das definições. Quem quiser procurar. Marx define, está dizendo besteira. Marx opera pelo processo da saturação de determinações. A expressão saturação é felicíssima. Vocês conhecem, como é que chama aquilo que a gente lava prato? Esponja, né? Essas esponjas. Quando você abre a torneira, a esponja está seca. Você esfrega o sabão ou põe o detergente, encharca a esponja, né? Você está saturando a esponja. Marx opera através da saturação das determinações. Quando eu voltei para olhar essa cadeira, a minha reprodução ideal dela está cheia de determinações. O conhecimento implica a saturação máxima de determinações. E essas determinações só são encontradas aqui, ó, no processo da pesquisa. Esse caminho, o caminho que pela abstração me permite sair do imediato, saltar, negá-lo, é o processo de procura, de busca das determinações. Conhecer algo é conhecer as suas determinações. Determinações, insisto, que no contato imediato do pesquisador com o objeto, no contato com a evidência, com a empiria do objeto, não são visíveis. Os fatos nada dizem. Os fatos não são eloquentes. O teórico pode apreender a sua voz, que é inaudível na relação imediata. Aqui, ó, o que se faz é buscar determinações. O conhecimento é o conhecimento das determinações. Mas notem vocês que essas determinações são de múltiplas naturezas, de múltiplas ordens. Essa cadeira, eu insisto em que o exemplo é infeliz pelo objeto. Depois nós vamos ver outro exemplo. Essa cadeira, para que as suas determinações a constituíssem, essas determinações foram metamorfoseadas no processo de constituição real dessa cadeira. Passa-se de uma determinação a outra, não por um processo de soma, não por um processo de adição, de aglutinação. Há uma imbricação e uma mútua interação entre essas determinações. Encontrar as determinações e suas relações é buscar as mediações. Quando eu pego essa cadeira, me sento nela, transporto-a, limpo-a, apalpo-a, utilizo-a, a minha relação com ela é uma relação imediata. Essa cadeira se me põe, se me aparece como dada. Ela está posta, é um dado. Minha relação com ela é uma relação imediata. Médium, lá do latim, hein? Meio, intermediação. Minha relação com isso aqui, ó, que eu estou usando desde o princípio da semana, e posso usar a vida inteira, é imediata. Quando eu faço esse trajeto aqui, ó, a cadeira já não se me põe mais como imediata. O processo do conhecimento dissolveu
a imediaticidade da cadeira. Mostrou o que ela é de fato. Ela não é um dado, ela é expressão de um processo. Conhecimento teórico é o encontro das determinações e a localização das mediações. Conhecimento teórico é a ultrapassagem do imediato. Conhecimento teórico, olhem para cá, por favor, é a elevação do dado imediato, que é o abstrato, aquilo que, dissolvida a sua imediaticidade, é uma síntese de muitas determinações. A síntese de múltiplas determinações, Marx chamava o concreto. É evidente, meus amigos, nesse exemplo da cadeira, que quando eu a tomo concretamente, esse concreto aparece como resultado do movimento do meu pensamento. Foi o meu pensamento que localizou determinações, mediações. Parece que foi o meu pensamento que pôs, que construiu essa concreção. Não é verdade. Essa concreção já estava dada, mas a imediaticidade da relação com o objeto impedia que essa concreção emergisse. Não é o pensamento que gesta o concreto, é o pensamento que reproduz, reconstrói o processo de constituição do concreto. É por isso que Marx, algumas vezes, falará em concreto pensado. Esse concreto é produto do movimento do pensamento. Mas não é produto do movimento do pensamento a cadeira. Está claro? Por que o exemplo é infeliz? Porque embora a cadeira não seja um objeto natural, né? Não está aí perdido no espaço, não dá em árvores, mas a gente precisa encontrar algo mais social. Todo mundo tem aí no bolso e na bolsa. Olha a riqueza do homem. Professor universitário titular, hein? Todo mundo tem aí no bolso e na bolsa esse papel pintado, né? Que a gente chama de dinheiro. Bilhete, de cédula. Todo mundo aqui sabe usar isso muito bem. Vocês não são enganados no troco. Vocês movimentam esse dinheiro todo mês. E alguém aqui deve saber usá-lo muito bem. Deve ter um fundo de investimento, uma caderneta de poupança. Se eu perguntasse para vocês o que é o dinheiro, tirando o meu amigo economista que hoje não está aí, deve haver outros aí, vocês podem ficar descansados que eu não vou perguntar o que é o dinheiro. Se eu perguntasse para vocês o que é o dinheiro, vocês teriam a maior dificuldade em dizer o que ele é. Nenhum de vocês é enganado no uso do dinheiro. Vocês usam bem o dinheiro. Saí do hotel, paguei o café, paguei o táxi, entrei no ônibus, paguei o aluguel da casa. Ninguém é roubado, pelo menos em princípio. Vocês sabem mexer com dinheiro. Podem conhecer até formas de fazê-lo multiplicar. Investe ali, compra título acolá, faz aquilo. Notem, vocês manipulam, nós manipulamos muito bem essas folhas de papel pintado. Nós a conhecemos. O que é o dinheiro? O que são essas folhas de papel pintado? Como é que eu posso conhecer esse papel pintado? Para conhecer como é que ele chega no meu bolso, não é? Quando chega, no meu caso chega, todo mês, lá na agência 0287/8 do Banco do Brasil, todo mês quando ele chega lá, não é uma coisa, ele não é uma quantidade. Embora eu me comporte como se fosse uma quantidade. Mas como é que eu vou conhecer isso? Quem é que me paga? Como me paga? De onde sai o recurso
que se expressa nesse pagamento. Por que é que eu recebo X? Eu tenho um salário. Na verdade, eu não tenho salário, né? Sou um tipo diferente, eu tenho provento. Por que o Antônio Hermílio de Moraes não tem a mesma conta onde eu tenho? Eu sei que esse papel pintado me mostra a cota parte que eu tenho na riqueza nacional, e que essa cota parte não está determinada pelo meu valor, pelo meu talento, pela minha eventual biografia, né? Basta pensar no Antônio Hermílio de Moraes. Que isso está relacionado a uma certa inserção minha na estrutura socioocupacional desse país, e que essa inserção nessa estrutura, o espaço que eu tenho nessa estrutura socioocupacional, remete à existência ou não de patrimônios públicos e privados, e à gestão desses patrimônios, o que remete à sua posse, e o estatuto dessa gestão, que remete não a quem detém a posse, mas a quem detém a propriedade. E como é que eu posso entender esse papel pintado se eu não entendo como é que é a relação dele com outros papéis pintados, como aquele papel pintado de verdinho? Notem, o conhecimento teórico não é o conhecimento prático mental que implica a instrumentação e a manipulação. Provavelmente nenhum de vocês sabe que essas cédulas de papel que estão nas suas mãos, em princípio, deveriam ser resgatáveis lá pelo Banco Central numa certa quantidade de ouro, que seria o lastro dessa moeda. Essa moeda aí só tem valor legal. Se tiver uma fila lá no Banco Central, só os 10 primeiros serão atendidos. Vocês não sabem disso, mas vocês têm um trato prático mental que lhes permite uma perfeita utilização desse objeto. Vocês não o conhecem. Marx, quanto a isso, é muito claro com relação à prática social. Os homens não sabem, mas fazem. Você não sabe, mas faz. Aqui, ó, trata-se de sair da imediaticidade desse papel pintado, do circuito fático por onde ele passa, a bolsa de valores, o banco, suas outras expressões, o cartão magnético, e encontrar os processos através dos quais todo um movimento, todo um complexo sistema de movimentos encontra expressão nesse fato. Era assim que Marx operava. Marx não supõe nunca que a razão esgote o real. Em primeiro lugar, pela extrema complexidade do real. Extrema complexidade do real. E, em segundo lugar, pela mobilidade, pela dinamicidade desse real. Ele não é apenas extremamente complexo. Ele é extremamente complexo e extremamente móvel e dinâmico. O que significa que a sua complexidade de hoje não é a sua complexidade de amanhã. Mas isso, insiste, não impede que a razão, neste movimento, apanhe a riqueza estrutural do real. Mas é evidente que quando se chega aqui, ó, há que resetar o caminho. Há que retomar o caminho. Por isso, alguns chamam a esse método de aproximações sucessivas. E, é claro, o universo de fatos e de processos abarcados também se amplia. Estava lhes dizendo há pouco como é que é esse circuito do pensamento. Segundo Marx, há um exemplo que é um exemplo tipicamente marxiano. Há um fato com o qual Marx se defronta
em 1840, 1850. É um fato social, no sentido mais imediato da palavra. Salário. Homens e mulheres entravam num espaço fabril, despendiam determinadas horas do seu esforço físico e também mental, não é? Ninguém trabalha só com as mãos. E ao fim de uma semana, ou de uma quinzena, ou de um mês, recebiam um quantum em dinheiro. Ao tempo de Marx, essa relação sinalizada pelo salário era vista como? Era vista como a remuneração do trabalho. Nesse espaço fabril, entravam em igualdade jurídica de condições trabalhadores e patrões. Da mesma forma que o patrão pagava pelo uso do solo para fazer a sua instalação, construir a sua fábrica, pagava pelas máquinas que comprava, pagava pelas matérias-primas e insumos que utilizava, ele também pagava pelo trabalho que ele empregava. Tudo era mercadoria. O patrão comprava mercadoria, ferro, comprava mercadoria, máquina, comprava mercadoria, espaço que ele utilizava e comprava uma outra mercadoria, trabalho. O salário era a remuneração do trabalho, era o pagamento do trabalho. Assim como o lucro do patrão era o pagamento do capital que ele investia e do seu trabalho. Esse é o fato com o qual Marx se defronta. Esse é um fato com o qual Marx se defronta. Ele parte da factualidade do salário. Ele parte do dado salário. Marx trabalha com os cálculos da época da massa salarial, daquilo que era pago aos trabalhadores. Qual é o circuito que Marx vai reproduzir? Qual que é a natureza dessa mercadoria? Marx não ficou no trato quantitativo da massa salarial. E aqui me permitam abrir um parênteses. Em Marx não existe a distinção entre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. O pensamento de Marx desconhece isso. Digo isso porque frequentemente um certo marxismo morre de medo e de desprezo pelos cálculos matemáticos, pelas elaborações quantitativas. O mais ingênuo dos leitores do Capital está cansado de saber que Marx se vale largamente daquilo que hoje se denomina de análise quantitativa. A análise quantitativa, o trato quantitativo, sempre foi para Marx um recurso fundamental na elaboração teórica. A análise qualitativa que alguns leem hoje em Marx está diretamente imbricada na sua análise quantitativa. É bom deixar isso claro. Só que para Marx, o trato quantitativo não é um trato teórico, é um trato pré-teórico. Ele é indispensável à elaboração teórica. Quem quer entender a dinâmica da ordem burguesa a partir da crítica da economia política, que é o único ponto legítimo de entrada nessa dinâmica para Marx, tem que dominar o seu conhecimento quantitativo. Mas isso não é análise. A análise marxiana arranca daí. Ele partiu dos dados quantitativos. Mas ele tratou de compreender, primeiro, a particularidade das mercadorias que o patrão, ou se vocês quiserem, o capitalista ou o burguês, comprava. Eu quero insistir nisso. Se vocês abrirem qualquer manual
de economia convencional, aí vocês vão encontrar os famosos 3 fatores de produção: terra, capital e trabalho. Uma monumental equalização e naturalização, né? A terra, o capital está naturalizado, e o trabalho. Mas se recusou esse caminho. Ele tratou de pesquisar a natureza específica de cada uma dessas mercadorias. E compreendendo que o trabalho era uma mercadoria necessariamente tratada pelo capitalista, como todas as outras, ela apresentava uma especificidade. Só ela cria riqueza, só ela cria valor. Mas Marx só pode fazer isso porque ele transcendeu a discussão da soma, da massa, do agregado salarial, para compreender a sua relação com os processos de trabalho, de criação de valor, de valorização. Isso levou necessariamente a outro tipo de processo, ao processo de valorização de capital, ao processo de acumulação de capital. E levou a N outros processos, do tipo inovação tecnológica, do tipo revolução nos transportes, modificação no conjunto de mercadorias adquiridas pelo capitalista, o que o levou a outros fatos: a organização industrial, a organização do trabalho, ao comércio externo, ao câmbio, aquela instituição que regulava, aparentemente desde cima, todos esses fluxos, o Estado. E só então ele volta ao salário. Ele volta ao salário e percebe que o salário não é a remuneração da mercadoria, força de trabalho. O salário é a remuneração de um determinado tempo de uso dessa mercadoria, que é sempre inferior ao tempo total do trabalho despendido pelo trabalhador. Notem, quando Marx chega a esse ponto, ele recomeça. Ele agora vai querer compreender o que acontece com o resultado daquele tempo de trabalho, aquele tempo de uso da força de trabalho, que nunca é remunerado. O que acontece aí? O que acontece com essa cota de tempo de trabalho investido? O que acontece com o valor que daí emerge? Com o valor que aí é produzido? Ele volta a um novo circuito. O capital é esse movimento constante. Por isso, não tem uma definição de salário. Há várias determinações de salário. Quando ele retorna ao fato salário, esse fato está prenhe, está grávido, está cheio, está saturado de determinações. Esse procedimento é um procedimento investigativo. Vocês se lembram de ontem? Método de investigação, método de exposição. É esse procedimento que Marx utiliza com todos os componentes do seu objeto. E ele o faz em 2 óticas concomitantes. Quando Marx toma o fato, ele o toma numa dupla perspectiva. A perspectiva do aqui. O que é o salário agora? O que ele representa hoje? O que ele expressa hoje? Marx está interessado, qualquer fenômeno que ele está estudando, em identificar qual é a sua dimensão sincrônica. Marx trabalha com o eixo das simultaneidades. Ele opera um corte vertical no fenômeno que ele analisa. Ele trata de identificar a estrutura
estrutura desse fenômeno, através desse procedimento que nós acabamos de mencionar rapidamente. Mas ele nunca utiliza essa única abordagem. Simultaneamente, Marx busca o seu desenvolvimento. Marx acompanha o seu desenvolvimento histórico. Marx, quando está tratando do salário, ele vai fazer uma viagem lá pela Grécia Antiga para saber se ali havia esse fenômeno. Não o identifica lá. Vai identificá-lo no Império Romano, mostrando que ele vai surgir primeiro no exército, nas hordas, entre os soldados romanos. Ele faz um resgate histórico, ele quer apanhar, notem, não apenas a estrutura contemporânea, mas o seu desenvolvimento histórico, a sua gênese. Marx trabalha não apenas no domínio da sincronia, mas também no domínio da diacronia, também no corte horizontal. E Marx o faz simultaneamente. Por quê? Porque para Marx, olhem para cá, a gênese, a origem, não coincide com as funções e a estrutura atual. Conhecer a gênese de um processo qualquer não me garante o conhecimento da sua estrutura contemporânea, da sua significação sócio-histórica contemporânea. Essa distinção é absolutamente importante, né? Por quê? Porque há toda uma série de fenômenos históricos que dispõem de continuidade em formações e em modos de produção diferentes. O fenômeno é o mesmo, mas a sua função, o seu papel, o seu significado social muda radicalmente. Vamos dar um exemplo simples. O mundo antigo conheceu a escravatura. A escravatura é das instituições mais sólidas dessa coisa chamada humanidade. O trabalho escravo é próprio do mundo antigo. Nos séculos 17, 18 e 19, se reinstaura a escravatura, especialmente nas Américas. Notem, o fato escravatura era o mesmo. A relação que o senhor de escravos detinha ou mantinha com a força de trabalho escravo era rigorosamente a mesma, era direito de vida ou de morte, na antiguidade ou na América nos séculos 17, 18 e 19. E, no entanto, a função econômico-social da escravatura moderna é radicalmente distinta da função econômico-social da escravatura antiga. O que significa, notem, que a pesquisa histórica, a pesquisa genética, é absolutamente fundamental para a compreensão da estrutura e do papel contemporâneos, mas em absoluto nos dá conta dessa função e desse papel contemporâneos. Neste sentido, o trato marxiano de quaisquer fenômenos e processos é sempre, e concomitantemente, sincrônico e diacrônico, histórico e sistemático, genético e estrutural. Mas não só. Bom, vocês estão começando a perceber por que o cara demorou 15 anos para chegar aí, né? Mais ou menos claro, né? É pesquisa exaustiva. Nós estamos diante, e aqui não há nenhum exagero de retórica, nós estamos diante de uma das mais ciclópicas construções intelectuais da cultura ocidental. Marx, me desculpem os meus amigos sociólogos, não é um Durkheimzinho da vida. E Durkheim foi e é um pensador seminal no âmbito da sociologia. Mas não dá nem para comparar o nível
de articulação, de riqueza e de sofisticação dessas construções, não é? O mesmo vale também para Weber. Marx, sob esse aspecto, é um monumento único da cultura ocidental. Mas não, ele não para aí. Essa sua pesquisa é sempre e duplamente. Primeiro, nós já falamos disso aqui sob outra ótica. É sempre documental. É evidente que Marx não pode viajar para Roma e bater um papo com César, não é? São fontes históricas. Mas essas fontes históricas valem também para a contemporaneidade. Quando Marx está discutindo a economia política clássica, ele está discutindo algo que lhe é muito próximo, em termos históricos. Ele está se valendo do trabalho daqueles pesquisadores. Ele está se valendo do jornal, do ensaio, do livro publicado, do depoimento de trabalhadores. As fontes documentais para Marx são absolutamente importantes. Mas ele não fica nas fontes documentais. Ele tem exame de realidade. Ele opera sempre nessa interseção de análise documental, de registro histórico e de confrontação com a factualidade. Ele opera sempre no plano diacrônico e no plano sincrônico. A monumentalidade da pesquisa marxiana, o investimento intelectual próprio dela, amplamente registrado no conjunto de manuscritos, e não apenas de 57 e 58, conjunto de manuscritos que Marx nos legou, quanto a isso, é mais do que eloquente. Foi um trabalho insano. Um trabalho insano. Agora, notem, por favor, nós estamos falando da investigação marxiana. Eu quero voltar sempre àquela distinção de ontem. É claro que a exposição que aparece no Capital não obedece a essa lógica. Do ponto de vista formal, não é? Foi a partir dessas descobertas, foi a partir desses registros, quando tinha a sua investigação mínima e provisoriamente concluída, é que ele começou a redação. Logo, a diferença dos manuscritos de 57 e 58 para o Capital, uma das diferenças, é que aqui nos manuscritos, você acompanha o processo de investigação, o registro, é um diagrama do laboratório intelectual de Marx. Lá no Capital você tem a exposição da pesquisa realizada. Nós estamos aqui nos interessando pelo método de investigação. Mas qual é o suporte de tudo isso? O que está na base de tudo isso? Está na base de tudo isso? Agora, por favor, atenção. Aquilo a que Marx chega em 1857. Ponto de chegada. Mas a partir de 57 e 58 é o seu ponto de partida. A partir de 57 e 58 já é um pressuposto de Marx. Agora, por favor, não é um pressuposto a priorístico. Ele chegou a isso em 57 e 58. Ele conquistou, ele elaborou, ele processou isso. Agora, de 57 e 58 para frente, isso que já está processado é o seu patamar teórico-metodológico. Que patamar é esse? Vamos lá. Nós dissemos aqui que o conhecimento teórico é a caça, a pesquisa e o encontro das determinações que constituem aquilo que expressa-se como fenômeno. Lembre-se, por favor, do exemplo da cadeira, do infeliz exemplo da cadeira. O que são as determinações?
são traços constitutivos do movimento sinalizado pela existência empírica da cadeira. São traços, notem, traços efetivos, reais, que existem. As determinações expressam na efetividade do ser social, no movimento do ser social. Elas expressam formas de ser deste ser. Elas são, eu quero insistir nisso, determinações reais. É sempre bom lembrar que vocês não podem confundir o real com o empírico. A empiria é um nível constitutivo do real. Ela é a epiderme do real. Epiderme não significa que ela seja desimportante, mas é a epiderme do real. Pois bem, as determinações são traços constitutivos, são traços efetivos desse movimento que constitui o real. Isso significa, meus amigos, que mesmo que eu não os conheça, eles existem e operam. Mesmo que eu não os conheça, mesmo que a teoria não os reproduza, mesmo que a teoria não os reconstrua, eles existem. Daí a sua efetividade. O que a consciência teórica faz é apreendê-los. Como é que esses traços constitutivos são capturados teoricamente? Eles são capturados como categorias. Vamos ao exemplo banalíssimo da nossa vida cotidiana. Trabalho. Essa palavra, nos nossos sistemas de discurso, elas expressam uma categoria. O que é isso? É uma ficção? É uma invenção da teoria social? Trabalho, para Marx, inventou ou ressignificou o trabalho? Não. O trabalho é uma categoria operante. O trabalho existe. Ele é constitutivo do ser social. Através da sua representação, sinalizada pela palavra trabalho, a razão extrai um traço da historicidade, um traço da processualidade histórica, um traço da constituição do social, e o sistematiza, o organiza num quadro que reproduz o movimento desse social. Mas o trabalho não existe na cabeça do pensador. A categoria trabalho, enquanto categoria teórica, não é uma invenção da mente. Ela é o produto da análise do real pela razão. Isso significa que as categorias teóricas de Marx, elas não são produções, elas não são criações no sentido, notem, de que a mente, o cérebro, as engendrou. Não. Elas são a representação ideal de um traço efetivo da realidade. Nesse sentido, essa categoria trabalho e todo o conjunto categorial de Marx, na sua dominância quase absoluta, trata-se de categorias não pensadas como artifícios intelectivos para conhecer a realidade, mas como expressões ideais de traços efetivamente constituidores da realidade. São categorias ontológicas. É impossível elaboração teórica sem o recurso à categoria.
Mas se eu me fiz entender ao longo das conversas de ontem e dessa de hoje, a categoria não é criada pelo sujeito que pesquisa. O sujeito que pesquisa extrai a categoria do seu objeto, porque ela é, nessa ótica, um traço constitutivo da estrutura desse objeto. Donde, por favor, a significação daquela observação que eu fiz anteontem. O teórico, o movimento teórico ideal para Marx é aquele onde o sujeito guarda em face do objeto a máxima fidelidade. Lembram-se? É a fidelidade de apreender esses traços constitutivos, que se expressam com o instrumento teórico das categorias analíticas. Mas essas categorias, atenção, não são artifícios. Elas expressam, para usar a expressão marxiana, modos de ser, formas de ser da realidade. Agora, por favor, uma observação lateral. Eu dizia há pouco que Marx se vale de uma ampla massa documental na sua pesquisa. Dizia mais, há 1 ou 2 dias atrás, que Marx era um materialista, no sentido do próprio caráter da teoria, no sentido de que nada que se passa aqui não tenha se passado ou esteja se passando aí. Lembram-se disso? Então, esse é o materialismo de Marx. Isso aqui, agora, por favor, atenção, só vale para teoria, hein? Nós estamos tratando aqui de conhecimento teórico. Também discutimos a ideologia, lembram-se? Lembram da discussão da ideologia? Quando a gente pegou o texto lá de 45, 46, olha, isso é um conceito crítico negativo. A ideologia não é uma mentira. Vocês se lembram disso? Por que Marx recorre a essa massa documental? Porque para ele, salvo 2 casos extremos, o primeiro caso extremo, o da mentira intencional, não é o caso da ideologia, hein? O caso da mentira intencional, da falsificação intencional da realidade, salvo nesse caso, ou num outro caso, de uma mente alucinada, alienada, doente. Quero dizer para vocês que Marx era um tipo muito atrasado, hein? Ele achava que tinha doido mesmo. Ele ainda não tinha se formado no Collège de France, que acha que não existe loucura, que a loucura é uma forma de segregação do diferente. Marx não, Marx é muito atrasado, ele acha que tem doido mesmo. Pois bem, salvo nesses 2 casos extremos, no caso da falsificação intencional e no caso da alienação no sentido técnico, para Marx, todo texto expressa a realidade. Mesmo o texto ideológico, mesmo aquele texto da falsa consciência, recordam-se? O que Marx vai dizer dos economistas clássicos? Vai pegar as categorias dos caras e dizer, olha, essas categorias, elas têm pertinência real. Mas dado o comprometimento ideológico desses pensadores com a constituição de um mundo novo, eles são incapazes de reconstruir o condicionalismo histórico dessas categorias. Para o economista clássico, a propriedade privada dos meios de produção é natural. Não é a categoria que é enganosa. O que é enganoso é supor que essa categoria é uma categoria supra-histórica. Eu estou fazendo essa referência porque o universo categorial de Marx vai se constituindo inicialmente pela crítica das categorias utilizadas e construídas lá na economia clássica. Quando Adam Smith pensa que o mercado, pensa e estatui, que o mercado é uma instituição natural, Marx não está infirmando a categoria mercado. Ele está apontando o seguinte, olha, o que Adam Smith não saca é que o mercado é uma construção dos homens. É uma forma histórica, transitória, efêmera, que não existe per homine a sécula seculorum. Não é uma forma natural.
Nesse sentido, a construção categorial em Marx, nós veremos que Marx constrói um universo categorial único, inesgotável. Mas essa construção está hipotecada à sua análise crítica da economia clássica. Mas eu dizia, o primeiro elemento, que a partir de 57, 58, Marx dá como pressuposto, porque ele o processou, não porque seja um pressuposto, é o resultado de 15 anos de pesquisa, esse primeiro elemento aqui, ó. Pesquisador tem que dispor de um arsenal categorial que lhe permita aquele movimento que a gente viu lá. Aquele movimento de ascensão do abstrato ao concreto demanda a utilização categorial. E por quê? Nós já vimos isso ontem, né? Por que a gente pesquisa? Ninguém começa a pesquisa do nada. Ninguém começa a pesquisa sem estoque crítico anterior. Seja um estoque crítico insuficiente, seja um estoque crítico considerado falso, mas parte dele. Marx parte da economia política clássica. Mas o segundo elemento, que Marx dá como pressuposto, mas atenção, eu estou repetindo, sei que estou sendo chato, hein? Mas é necessário isso. Fica como pressuposto a partir de 57, 58. Ele chegou, o que é pressuposto no ponto de partida, foi o resultado no seu ponto de chegada. O que é pressuposto e que é a base do caminho que ele vai fazer a partir de 57 para o capital. E a sua concepção de realidade. E eu aqui quero tomar cuidado. É de realidade sócio-histórica. Eu não penso que isso possa ser estendido à realidade natural. Vocês já se lembram daquela discussão lá, não é? Da teoria de Marx como uma suma que explica tudo, não é? Um sistema de saber que cobre a natureza e a sociedade. Eu sou muito cauteloso com relação a isso. Eu quero sinalizar que essa concepção de realidade é uma concepção de realidade histórica. A realidade para Marx tem um caráter dinâmico processual. Temos que tomar muito cuidado para não banalizar essa afirmação. Uma das heranças da modernidade, isso vai percorrer o pensamento todo do século XIX, é a concepção da realidade histórica como movente. Não é isso que caracteriza Marx. Isso caracteriza todo o pensamento social da modernidade. Portanto, quando vocês estiverem dando aula e dizerem para os alunos de vocês que a realidade é dinâmica, vocês estão dizendo uma obviedade, no fundo isso não significa quase nada. Nem os positivistas mais ortodoxos supunham uma realidade estática. Lembro para vocês que é de Comte a tentativa de pensar a sociologia numa dinâmica e numa estática sociais. Dinâmica. Dizer que o social, que o histórico, é uma estrutura movente não significa coisa nenhuma. É muito pouco determinado. Está vendo a importância das determinações? Isso aí não significa nada. Assim como não significa nada, a gente vê nos manuais de serviço social, e não só, né, de pedagogia, uma profissão a serviço da transformação social. Não tem ninguém aqui que seja contra a transformação social. O Inocêncio de Oliveira é a favor da transformação social. Claro ou não? É claro que é. Para você saber o que é isso. Então, afirmar aqui, Marx tem uma concepção da realidade como movente, dinâmica, em movimento, não significa nada. Todo cientista social da modernidade pensa assim. O problema está na natureza e no sistema de mediações desse movimento. Em Marx, essa dinâmica é uma dinâmica
imanente, constitutiva do mundo histórico-social. Ela não é mais um elemento, ela não é uma característica, ela é a própria essencialidade. Ela é a própria essencialidade. E ela é determinada por quê? Qual é o centro desse dinamismo? São as contradições e os antagonismos que são necessariamente gestados nas instâncias constitutivas dessa realidade histórico-social. Não é conflito, não é tensão, não é oposição, não é diferença. Preciso tomar muito cuidado aqui, né? Frequentemente se tomam diferenças por contradições. O que move a realidade sócio-histórica, o que lhe dá essa dinamicidade, são as suas contradições e os seus antagonismos. Mas isso é pouco. É preciso apreender qual era a natureza dessa realidade com a qual Marx trabalhava.